No Dia Nacional do Selo deste ano, que é celebrado em 1º de agosto, foi comemorado 180 anos do primeiro selo postal do Brasil, o Olho de Boi, emitido no dia 1º de agosto de 1843. Ele foi impresso em 3 valores, 30, 60 e 90 réis. E para marcar a data, os Correios lançaram a mesma série. E agora eu convido você a mergulhar comigo na história dos selos postais. O Brasil foi o 2º país do mundo a emitir um selo. O primeiro foi a Inglaterra, 3 anos antes, com o selo Penny Black. O selo ele foi criado em 1840 na Inglaterra porque havia uma necessidade de reformular esse sistema postal, porque até então quem pagava pelas cartas e pelas encomendas eram o destinatário e não o remetente, ou seja, quem pagava era quem recebia. E é lógico que havia todo um problema de logística, porque às vezes você não encontrava o remetente, ou o remetente não tinha dinheiro, ou não queria pagar, então era preciso mudar essa situação. Então, em 1840, foi implementado o selo postal, que era nada mais do que uma imagem, uma figura que representava que aquilo já havia sido pago. E ele, que nasceu apenas para ser um comprovante de pagamento, ganhou o mundo com o seu colorido e a sua representatividade. Nesta trajetória de quase 2 séculos, os selos postais tornaram peças criativas e, ao mesmo tempo, o desejo de colecionadores. É o caso do Djalma, que começou a colecionar aos 12 anos de idade e não parou mais. Eu tinha uma professora que na época da escola ela incentivava, né, os alunos, assim, ela era colecionadora. Então eu comecei como ajuntador, assim como a maioria das crianças inicia. Então você passa de ajuntador, começa a gostar do material, daí você vai. Os selos movimentam a economia mundial. Eles cabem em todos os bolsos. O envio de uma carta simples custa R$ 2,45. Nas casas filatélicas ou até mesmo nas agências dos Correios, com menos de R$ 10 dá para comprar um selo. Depende, por exemplo, da tiragem e da emissão. Alguns podem valer fortunas. Em certos países, são investimentos que rendem mais até que a Bolsa de Valores. A peça original do Olho de Boi, em 2008, foi vendida por um colecionador estrangeiro por cerca de $2 milhões. Depende do período do selo, né, da publicação e da emissão. Então, por exemplo, esses primeiros selos que foram publicados em 1840, emitidos em 1840, você tem selos que custam R$300 e tem selos que podem custar até R$6 mil. Desde o lançamento dos selos postais, muita coisa mudou na sociedade, principalmente a maneira de se comunicar. Mesmo assim, os selos continuam fazendo parte da história e quebrando barreiras. Os caminhos da comunicação digital e das cartas se cruzam nesta ONG de impacto social em São José. A professora propôs aos alunos que eles escrevessem uma carta à ONU com a missão de salvar o mundo. Senhor ONU, eu sou a Laura Maia Silva, tenho 8 anos e eu queria que existisse mais ônibus linhas verdes e não cortassem mais árvores. Desde o 1º ano eu gosto muito da natureza, então eu gostaria que vocês trocassem a energia por eólica e não desmatassem a natureza. E a gente começou aí o projeto de apresentar cartas, receber cartas antigas dos pais, de avós, de quem tinha guardado aquela lembrança, né? E aí a gente foi transformando no momento para estar mandando e deixar essas cartas para pessoas em praças, que existe um projeto, né, que a gente agrupou junto com a escola para estar fazendo isso. Na era da tecnologia da informação, com tanta rapidez com que se chegam as mensagens pelo WhatsApp e e-mails, por exemplo, as cartas representam o resgate de uma troca de carinho. É dentro desses envelopes que dá para a gente perceber, por meio do traço, por meio de um capricho ou até mesmo do perfume, alguns sentimentos e características pessoais. Este é um gesto, portanto, que tanto para o remetente quanto para o destinatário estimula a criação de memórias. Assim que o Miguel começou a escrever cartas na escola e a ter contato com selos postais,
Ele ficou encantado com a variedade e conta que desde então entrou para a filatelia, que é a prática de estudar e colecionar os selos. Eu comecei colecionando porque os meus tios me deram um livro. E ele é tipo um livro de conquistas. E daí tinha uma conquista de selos. Tinha quase todos os selos. E daí eu falei, essa conquista eu preciso. Daí eu fui lá e comecei a colecionar selos e adesivos. Existem 4 tipos de selos postais. Os selos ordinários, que são adesivos e têm tiragem ilimitada. Os personalizados, em que se paga para ter o selo de uma foto ou de uma imagem. E os especiais e comemorativos, que são em papel gomado e têm tiragem limitada. E sabia que você pode mandar uma sugestão de tema para selos? As orientações estão na página de filatelia do site dos Correios. As emissões são definidas pela Comissão Filatélica Nacional. Além do Olho de Boi, 180 anos, o outro lançamento é o selo em homenagem à escritora Lígia Fagundes Telles, que morreu no ano passado. Eles estão disponíveis para compra também pela internet. Que tal enriquecer a sua coleção filatélica ou talvez começar uma com algum desses selos especiais? Apesar de não ter o guichê específico de filatelia, mas chegando numa agência de correio nas centrais, não nas agências franqueadas. Nas agências centrais, você localiza, ainda consegue alguns selos, assim, consegue adquirir. E depois, na medida do tempo, assim, você vai entrando em contato, né, com as pessoas assim, e vai podendo ter novos amigos, que a filatelia é exatamente isso, né, um grupo de amigos mesmo, né, que você vai tendo para poder fazer essa, compartilhar ideias, troca de materiais, né. Quem diria que algo tão pequeno poderia guardar tanto significado, não é mesmo? Os selos são guardiões do tempo, pequenas janelas que mostram ao mundo grandes histórias, culturas e tradições de um povo. Não é uma coisa que atinge só a população brasileira. Também essas encomendas, essas cartas são enviadas para o mundo inteiro. então todo mundo vai ter acesso àquela imagem, né? Desde o século XIX, que é um período que você não tem essa transmissão de informações tão rápida quanto hoje, por exemplo.